meus queridos, tudo bom? Hoje estamos reunidos aqui para falar como fugir dos castigos. Tenho certeza que essa live vai ser bombástica, vai ser muito boa. E queria muito agradecer a presença de vocês. E é isso, gente. A gente vai ter que ser meio dinâmico porque as lives agora, para mim, duram só 1 hora. Na quarta-feira eu falei aqui com vocês sobre como o castigo, na verdade, por que ele não funciona. Não sei quem estava presente. Fico muito feliz que vocês estejam, inclusive, repetindo a segunda parte, né, estando presentes aqui novamente, para poder... Oi, Roberta, tudo bom? Para poder continuar o assunto, porque eu quis de verdade que na quarta-feira a gente pudesse aprofundar sobre essa questão dos prejuízos que o castigo provoca na criança e na relação que nós temos com elas, né? E... Ah, Clarissa, tudo bom, querida? Então, hoje, eu quis deixar pra hoje a alternativa, que eu sei que sempre que eu falo desse assunto as pessoas ficam muito angustiadas, meu Deus do céu, você tá me deixando sem opções, eu não sei como guiar agora meu filho quando ele faz alguma coisa de errado. E a intenção aqui era justamente a gente poder, primeiro, ter um contato com a nossa criança interior, entender tudo que a gente sentiu quando a gente passou por essa questão de ter sido castigado, porque nós viemos de uma geração onde os nossos pais usavam essa ferramenta como uma forma de educação, como se fosse realmente uma orientação, e uma opção que eles não tinham como ter feito de outra forma, né? Então também é importante eu te deixar isso claro. Ninguém aqui tá querendo apontar o dedo pros pais, e nem eu tô aqui querendo julgar vocês pela escolha que vocês fizeram até então, de estar usando o castigo como ferramenta de educação. Eu entendo perfeitamente que é uma lógica que está instaurada na sociedade e que, de certa forma, ficou naturalizada, como se fosse algo aceitável ou como se fosse realmente a única forma que a gente tem de educar. No entanto, não tem benefício nenhum em relação à criança, né? Na verdade, a única pessoa que acaba sendo beneficiada é o adulto, porque a gente consegue, de fato, interromper o comportamento da criança, apesar de que nem sempre dura isso, né? Às vezes a gente consegue momentaneamente resolver aquela situação, mas a gente está pagando um preço muito alto. Eu vou tomar a liberdade de fazer um resuminho. Ah, que legal, gente do Paraguai, tudo bom? Para a gente poder saber mais ou menos o que eu tratei, para quem perdeu a live ou quem quer retomar mais ou menos o raciocínio do que eu apresentei na quarta-feira. Mas só para dar uma pincelada, porque hoje eu quero de verdade a gente poder falar um pouquinho de alternativas, tá? Quem não me conhece, eu sou a Maíra, né? Eu sou a criadora dessa página, o Canto Maternar, que eu montei em 2017. Sou mãe da Nara, que tem 6 anos. Eu moro na Espanha há 10 anos, a Nara nasceu aqui, o pai dela é espanhol, a gente já não tá juntos, mas enfim, eu moro na Espanha já há mais de 10 anos por conta da... Vim pra cá, na verdade, sou jornalista de formação, mas vim pra cá estudar fotografia, sou fotógrafa também de profissão. Ah, tem gente aqui de Portugal, legal. E acabei fazendo transição de carreira depois que a Nara nasceu, me tornei educadora parental, depois de um tempo imersa aí nos temas da educação consciente. Como me apaixonei muito, tudo bom, Léo? É o nome do meu irmão. Como me apaixonei muito por esse universo, acabei me interessando em fazer cursos, formações e montar essa página para poder falar sobre a educação consciente, sobre a criação consciente, porque eu me senti muito impactada, muito transformada e muito agradecida pelas transformações que a maternidade me trouxe, no sentido de fazer eu olhar pra dentro, de eu reconhecer várias questões que eu tinha que trabalhar em mim, de olhar pra essa maternidade como uma oportunidade de autoeducação. A Clarissa de Aquiara tá aqui presente, não sei se ela tá ainda, mas ela inclusive é minha parceira no Tenda Materna, que é o podcast que eu tenho junto com ela, que fala de maternidade e autoeducação também. Então quem quer conhecer mais o meu trabalho, quem tá chegando na página agora e quiser de repente fazer uma maratonagem aí do Tenda Materna, é bem legal, é só procurar a gente no Spotify que vocês conseguem ter acesso aos episódios, tá? E aí é o seguinte, eu tô fazendo essa série de lives, pra vocês entenderem, que são uma espécie de esquenta por uma série que eu vou fazer agora sobre surtos maternos, que vai começar dia 13 de setembro, e vai ter 4 aulas ao vivo, onde eu vou estar falando sobre a criança interior, porque eu quero que vocês entendam esse conceito da criança interior. Quero que vocês... Muita gente eu sei que não sabe do que se trata, que de repente tá chegando na página agora, me vê falando de vez em quando, tem assistido talvez os vídeos que eu tô fazendo sobre surtos maternos, onde eu tô sempre tentando trazer o olhar da criança que mora dentro de nós, pra entender, porque eu quero muito que vocês entendam o quanto que essa criança que mora dentro de nós, que na verdade é esse monte de experiências que a gente viveu na infância, né? O quanto que isso, até hoje,
afeta a nossa vida atual, né? A forma como a gente se vê, a forma como a gente vê o mundo e como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente vê o outro, né? E, inclusive, afeta a nossa forma de maternar, de educar os nossos filhos, né? De estar lá reagindo muitas vezes de forma automática, inadequada e incoerente com aquilo que a gente acredita. A gente fala, meu Deus do céu, eu não quero educar dessa forma, eu não quero ser agressiva, mas quando eu vejo eu tô gritando. Por que será? Né? Isso tem muito a ver com a nossa criança interior. Então, essa série de lives, essa série de aulas que eu vou fazer nesse evento gratuito, que começa dia 13, vai ser para poder trazer muito mais informação sobre isso, além de algumas ferramentas que eu vou apresentar, alguns exercícios e uns presentinhos. Se você quer ter acesso a todo esse material exclusivo que vai ter durante esse evento, eu sugiro que vocês se inscrevam no link que eu vou deixar aqui. Vamos ver se eu consigo hoje fixar, porque da outra vez o negócio o Instagram... consegui. Nesse link aí vocês têm acesso aos grupos que eu tô formando com a minha equipe para vocês receberem toda a informação sobre esse evento, acesso às reprises e esses presentinhos que eu vou fazer. Então hoje e na semana que vem e na quarta-feira passada eu estou fazendo essas lives que são de esquenta, para vocês começarem a adentrar aí no tema da criança interior, entender um pouco da minha linha de raciocínio. E essas lives, na verdade, essas aulas que vão ser desse evento, todas elas são uma espécie de degustação de coisas que eu trabalho dentro da minha mentoria. Então elas estão antecedendo a inscrição da minha mentoria, que vai começar no dia 27 de setembro, que são as 2 últimas turmas do ano. Mas isso é um tema para depois. O importante agora é vocês se focarem na conversa de hoje. E quem tiver interesse em seguir essa série para poder entender melhor essa história da criança interior, eu sugiro que vocês entrem nesse grupo aí, nesse link que tá aí, que também tá na minha biografia. Se vocês acharem mais fácil, depois da live vocês vão lá no link azul da minha biografia, cliquem lá que tem um botãozinho pra vocês entrarem nesses grupos também, tá bom? Os grupos já estão começando a encher. E aí a gente se encontra lá vai ter todos os comunicados direitinho, vai ser importante que vocês estejam lá presentes para acompanhar e aproveitar a série de aulas, porque vai ser também algo muito impactante e transformador para vocês, tá? Vai ser um presentinho lindo para quem estiver acompanhando. Ai, que lindo, de Minas Gerais, minha mãe era mineira. Adoro. Seguinte, flores, meus amados do coração. Vamos lá. Primeiro, um resuminho, né? Por que eu falo que o castigo realmente não tem benefício? Pelo contrário, tá prejudicando a criança e a relação que a gente tem com a criança. Porque quando eu levo a criança pro castigo, quando eu puno a criança porque ela cometeu um erro, na minha visão, eu tô dizendo pra ela, não é aceitável que você se comporte dessa maneira e eu não quero você por perto, tipo, enquanto você estiver com isso, né? Tipo, eu quero que você reflita a respeito do que você fez. De certa forma, eu estou dizendo pra ela que não é aceitável errar, para começo de conversa. E isso é um tiro no pé, porque a mensagem que eu tô passando pra ela é: você não tem o direito de ser humana. Não é aceitável que você seja humana. Você tem que esconder essa parte sua. Você tem que se esforçar muito para evitar que isso aconteça. Que você aflore em você a sua parte falha. E nós, seres humanos, somos falhos. Então, é uma mensagem que eu tô passando que já faz com que ela se sinta inadequada por ser ela mesma. Por ser quem ela é. Por existir. Porque, na verdade, não tem como a gente estar aqui, nesse espaço terrâneo, né? Tipo, sem passar por erros. Sem cometer erros, porque senão a gente teria que ser um robô, teria que ser uma pessoa que não daria para ser humano e evitar isso. Na verdade, isso é uma exigência que a gente teve lá na infância. Os nossos pais, por quererem controlar o nosso comportamento, eles faziam isso sistematicamente. Usavam o castigo como uma forma de, tipo, vamos lá, né? Tipo, se eu colocar lá, a criança vai ser treinada e vai começar a inibir aquele comportamento que me incomoda, ou aquele comportamento que eu acredito que seja inadequado. E aí a criança, ela ia, porque ela não tinha alternativa, só que os sentimentos que essa criança vai gerar dentro dessa coisa, quando ela tá nesse castigo, ou nesse cantinho do pensamento, pode colocar o nome que você quiser, ou quando ela perde os privilégios, muita gente vai perguntar, mas isso é castigo? Sim, é castigo, é punição. Eu tô tirando um privilégio, algo que ela gosta, eu tô, tipo, falando pra ela, não, você não vai porque, tipo, você não merece, porque você tem que entender... que você não tem o direito de ter um prazer, por exemplo, se você tá provocando um mal-estar em alguém, por exemplo, entendeu? Ou você tá deixando de fazer uma coisa que você tem que fazer. Eu vou tirar algo que é bom para que você se sinta, de certa forma, ameaçado, incomodado e tome jeito, entendeu? Então, é castigo também. Mas o que a criança fica pensando, né, quando ela tá lá? Ela, tipo, o que eu tô fazendo, né? Tipo, quando eu até posso conseguir o meu objetivo, que é vou interromper o que ela tá fazendo, que é inadequado. Porém, o que eu tenho de resultado é uma criança que muitas vezes está submissa,
né? Tipo, ela não vai se atrever a questionar algo que é colocado pelo adulto porque ela vê que não tem espaço para diálogo, por exemplo. Uma criança que muitas vezes vai ter medo dos pais, né? Tipo, às vezes, inclusive, quando ela tá passando por algum problema, ela vai ficar pensando, melhor eu não falar com esse adulto, porque eu não sei qual vai ser a reação. De repente, eu posso tomar uma bronca, eu posso ser castigada, eu posso perder um tal de um privilégio, mas eu posso estar passando por um problema e não me atrever a pedir ajuda para os meus pais, inclusive, porque eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Porque eu tô acostumada, e muitas vezes de forma aleatória, porque depende do humor também do pai, eu tô acostumada a sofrer represália quando eu tô com algum problema. Porque, no fundo, o erro, muitas vezes, ele é a evidência de que essa criança não tá bem, tá precisando de ajuda, tá com um problema, né? Tipo, e eu tenho muita dificuldade de olhar o que tá por trás. Eu entro no julgamento, acho que eu tenho que corrigir o comportamento, mas eu não tô, às vezes, dando suporte para que essa criança resolva a origem do problema, tá? Então, o que vai gerando esse castigo? Uma desconexão com esse adulto. Eu já não me atrevo a buscar ajuda, por exemplo, ou eu não me sinto compreendida por esse adulto. Ou eu me sinto injustiçada por esse adulto. Eu sinto raiva desse adulto muitas vezes. Eu fico magoada com esse adulto, porque eu não acho certo. Eu percebo que ele não entende, né? Tipo, eu não tenho uma sensação de, olha só, eu tô mais próxima. Legal. Agora sim, senti que minha mãe super me apoia. Ela me coloca aqui pra eu aprender, né? Muita gente coloca, às vezes, não, mas a criança que tá no castigo, ela realmente fica refletindo e entendendo que ela tem que agir melhor. Desculpa, gente, ela tá morrendo de medo de não ser aprovada por esse adulto. Ela tá morrendo de medo de perder o amor desse adulto. E muitas vezes ela responde de um jeito do tipo, como é esperado, aceitando a forma como ela tá sendo tratada, inclusive no castigo, e dizendo sim, eu fui lá e pensei a respeito, e aí vou aqui e peço desculpa de um jeito do tipo, ou eu peço desculpa e me submeto à orientação que está sendo dada, ou quem sabe, ou eu vou me sentir rejeitada. E eu não quero perder o amor dos meus pais, entendeu? Então, assim, vai nutrindo uma espécie de relação com os pais que é de muita desconfiança e desconexão. Então, ela pode sentir esse ressentimento, ela pode começar a se sentir inadequada, errada, e ficar com uma sensação de, caramba, nada do que eu faço é bom o suficiente porque eu não consigo interromper esse comportamento, eu não consigo deixar de ser assim, não consigo deixar de errar. Caramba, deve ser muito errado, deve ser muito ruim. Às vezes achando que ela é ruim, inclusive comprando a ideia de que ela é ruim, porque ela está, por exemplo, agredindo alguém, quando ela não tá dando conta da própria raiva, vamos supor, e aí o adulto olha para aquilo como se fosse uma maldade, quando na verdade é um desespero dela. E se ela começa a acreditar que ela é ruim, aí ela começa a se rejeitar. Ela começa a não se amar tanto, não se aceitar também. Então a gente nutre nessa criança também sentimentos de autorrejeição, uma baixa autoestima, ela começa a não se aceitar por completo, enfim, a ter esse medo, né, de tipo, essa vergonha, às vezes, esse sentimento de inadequação, e ela também não aceita que ela pode errar. Ela começa a entender que ela não tem direito de errar. Então, isso vai fazer com que ela não aceite que ela é humana, como acontece com a gente, né, tipo... E aí o que acontece futuramente com essa criança, né? Se ela se sente uma pessoa, se ela se sente tipo, sou eu que não tô me esforçando o suficiente para deixar de errar, de certa forma, eu tô fazendo também ela acreditar que, tipo, eu tô formando esse discurso interno nela, então ela mesma já não precisa de um adulto que fale para ela que ela merece punição. Quando ela errar, ela vai achar que ela merece essa punição. Então, muitas vezes a gente começa a desenvolver um discurso interno de muito maltrato. E aí é impressionante, eu posso até dar um exemplo, assim, eu como tenho já muita facilidade de identificar como funciona o meu discurso interno. Ontem, por exemplo, eu estava saindo de casa para levar a Nara no médico em Madrid e acabei meio que atrasando, assim, chegando naquele limite, porque eu moro a uma hora e pouco, mais ou menos. Se fosse de carro, eu ia chegar em 40 minutos, mas como eu tenho medo de dirigir, eu pego um trecho de carro, um trecho de ônibus desses intermunicipais, né, porque aí demora mais pra chegar e tal, e depois eu pego o metrô dentro de Madrid pra poder ir até o lugar, né, então dá 1h30 mais ou menos, só que não é um cálculo muito certo, né, então eu tava saindo com 1h30, assim, perfeita, meio naquele limite já angustiada, porque eu tenho o gatilho tipo, eu preciso ser certinha, eu não gosto de atrasar, não gosto de atrapalhar, não quero ser um peso, não quero, tipo, incomodar, nananã. Então já tava tensa.
E na hora de sair da garagem, eu raspei o carro numa coluna, coisa que, tipo, fazia muito tempo que não acontecia. Mas naquela hora eu acionei, tipo, não acredito que eu fiz isso. Aí eu comecei a me xingar internamente. Tava muito angustiada, tipo, você não... Meu, por quê? Você não prestou atenção? Como assim? Sua ridícula. Gente, todas essas frases que surgem nesses momentos são coisas que vieram de lá. A gente ouviu muito e a gente comprou e a gente se faz isso gratuitamente. Até a sensação de que ai, você tem mais é que penar agora, vai lá e vai passar vergonha de ter chegado bem feito pra você, manja, tipo aquelas coisas assim, tipo, ninguém mandou você gritar com a criança, enfim. A gente, sem querer transformar isso num discurso interno, que não só maltrata a gente internamente, mas também se transforma numa forma exigente de olhar pros demais. Então afeta a nossa maternidade também, esse discurso interno, porque se eu me maltrato cada vez que eu erro, na hora que eu vejo meu filho errando, eu acho que ele tá... Não, ele não tá se esforçando o suficiente. Ridículo. Ele é um ridículo, ele tem mais é que passar mal, tem mais é que passar vergonha agora, entendeu? Automaticamente, sem querer, a gente começa a transferir pra criança a mesma exigência que a gente se faz internamente, por vício, por ter introjetado a forma como tratavam a gente lá atrás, tá? Isso é um resuminho pra gente entender como que funciona essa dinâmica. E por que que eu falo, não caia na coisa de achar que castigo é uma opção. Porque olha a quantidade de coisas que podem acontecer na cabecinha da tua criança que está em formação. Principalmente nesse princípio da infância, onde ela está formando a identidade dela, você está colaborando para que o discurso interno dela seja assim, maltratador para ela mesma. Entendeu? E que os sentimentos que ela vai nutrir por você sejam, de muitas vezes, de raiva, vingança, ressentimento, dor, tristeza, sensação de que eu não posso contar com meus pais, eu não posso confiar neles. E aí, desculpa, mas quando é adolescente, por exemplo, se fecha no quarto e não quer saber de conversar, não é à toa, entendeu? Você, lá atrás, não aprendeu a escutar essa criança, tá? Então agora, que mais ou menos eu fiz um resuminho, não sei se eu consegui ser muito... Eu tenho medo porque minha live agora tem 1 hora, eu já passei 15 minutos aqui falando só do resuminho. Eu quero realmente que a gente possa falar das alternativas, tá? Falem pra mim se vocês conseguiram entender mais ou menos o raciocínio até agora. Por que me fez chorar, me exijo desse jeito assim, tá vendo, Flor? É exatamente isso. E a gente não se dá conta, entendeu? É por isso que eu acho interessante a gente fazer esse trabalho de... Por isso que eu criei a página, entendeu? Porque não é algo óbvio. É algo que sai no automático, entendeu? Como que a gente materna o nosso sentimento na hora que o filho não quer cooperar? Isso é um ponto, entendeu? Isso é um ponto. Que hoje eu não sei se eu vou conseguir te dar essa chave. Na série que eu vou fazer, sim. Porque inclusive a 4ª live vai ser sobre isso. Como que a gente faz pra maternar a nossa criança interior? Porque esse é o ponto. O tempo todo que eu tô diante de um comportamento desafiador do meu filho, quem tá sendo confrontado, se sentindo desafiado, é a minha criança interior. Tá? E a única forma de eu tratar meu filho com respeito é eu conseguir lidar primeiro com a minha criança interior e falar, eu tô entendendo que você tá aí nervosa com a situação. Já entendi, você foi acionada. Nos vídeos que eu tenho feito sobre as mães surtadas, eu tenho feito muito pra poder tentar trazer essa percepção. É a minha criança interior que tá nervosa. Inclusive hoje vai sair um muito legal sobre uma história que rolava muito com a minha mãe, de quando tinha uma leitura, quando minha mãe tentava ler livros pra mim e pra minha irmã, né? A gente devia ter uns 7, 8 anos mais ou menos. Eu tinha uns 7, 8 anos, minha irmã devia ter uns 9, 10 anos mais ou menos, que a gente tem 3 anos de diferença, ela é 3 anos mais velha. E aí a minha mãe entrou numa fase de querer leituras, né? Tipo, por exemplo, eu lembro que ela tentou ler Monteiro Lobato pra gente, tentou ler Laura Ingalls e tal. E eu e a minha irmã, a gente começava a conversar. E ela ficava pé da vida. Oi, Tati, tudo bom? E quando a gente se distraía, ela ficava nervosa e teve uma hora que ela começou a ameaçar. Se vocês não pararem com essa brincadeira, eu vou parar de ler pra vocês. E uma hora ela parou. Cara, automaticamente quando a Nara se distrai, principalmente quando eu tô lendo alguma coisa, eu tô tentando mostrar pra ela alguma coisa e ela se distrai, vocês não têm noção do nervoso que eu passo. Eu fico querendo, pular no pescoço dela. Eu falo, Nara, para, você tem que prestar atenção. A minha rispidez, a minha rigidez, a minha forma de lidar com a minha filha nessa hora... O incômodo que gera e o tom da minha voz vai ficar gravado assim. Tem a ver com a dor dessa minha criança. Eu sei, porque hoje eu tenho facilidade de identificar. Falei, caramba, é totalmente
a resposta que eu daria pra minha mãe naquela hora. Tem a ver com a dor que eu tinha naquela hora, de ter sido, tipo, excluída do agrado que ela fazia, porque ela não tinha conhecimento de que a criança não tem capacidade de ficar muito tempo lá prestando atenção, entendeu? Tipo, não tem como. Ela tinha uma expectativa de que a gente fosse, tipo, escutar, de repente, um capítulo inteiro da Laura Ingalls sem nenhum tipo de distração, quando é impossível a gente entregar isso. Então, um dos pontos, inclusive, que eu quero que vocês entendam é, pra vocês lidarem melhor, tipo, eliminarem muitos dos castigos que vocês dariam para a criança, é fundamental, em primeiro lugar, a gente conhecer as etapas de desenvolvimento da criança. Conhecer a natureza da criança. Para saber se o que eu estou esperando daquela criança faz sentido, se eu estou querendo adultizar essa criança, que se eu estou querendo uma maturidade que ela é impossível de ter, sabe? Se o que eu tô esperando é possível dela entregar. Porque às vezes eu quero que a criança, por exemplo, fique sentada não sei quanto tempo no restaurante, sendo que ela não tem como ter essa paciência de estar lá sentada. Ela tá numa época de expandir, tá explorando o caminhar. As expectativas às vezes são muito incondizentes com o que a criança tá experienciando naquela fase. Sendo apenas criança, sendo ela mesma, entendeu? E nessas, muitas vezes, eu tô querendo inibir comportamentos que eu considero que são errados, mas que são esperados para aquela fase. E é super desafiador. Tá? Então esse é um ponto. E nesse caso, tipo, nesse vídeo que eu vou trazer hoje dos surtos maternos que vocês vão ver depois da live, que eu vou soltar depois da live, eu mostrava isso pra minha filha. Eu falei, nossa, filha, eu me dei conta que, tipo, quando eu tô lá, super estressada com a sua distração, louca pra, tipo, né? Tipo, para com isso, não vou parar a leitura agora. Eu vivo querendo ameaçar ela, entendeu? É a minha criança que tá gritando, querendo, tipo, compensar, né? Tipo, agora sim, é minha vez de controlar a situação. Eu quero controlar essa situação porque tá doendo muito. Toca um ponto de dor, entendeu? Então é muito importante a gente ter clareza disso. É a nossa criança que tá governando muitas vezes. E aí, voltando pra esse ponto, já que eu já introduzi essa coisa da necessidade de você entender as etapas de desenvolvimento. Se você quer diminuir os castigos, primeiramente você vai ter sim que estudar como pais, né? Tipo, assim como a gente se prepara para muitas coisas na vida, para profissionalmente atuar. Não sei por que a gente acha que muitas vezes o educar é natural. É simplesmente fazer aquilo que, tipo, intuitivo, entendeu? Vamos lá, não tem problema nenhum. Só que é ridículo, a gente não sabe como que é a criança. Até porque os nossos pais tratavam a gente com essa exigência. Então, por exemplo, muitas vezes a gente associa a crise emocional de choro da criança, quando ela tá com dificuldade de lidar com o limite, ela se joga no chão, ela tem uma crise de birra, né, que a gente chama. A gente acha que ela tá se comportando mal. A gente acha que ela tá manipulando a gente. A gente acha que ela tá fazendo showzinho. Que ela tá fazendo, tipo, espetáculo por muito pouco. E que ela tem que aprender a não ficar fazendo cena com essa história, entendeu? E a gente associa isso a mau comportamento. A criança tá passando mal. A criança tá sofrendo, tá em sofrência lá. Porque, tipo, ela fala, eu não sei o que fazer com essa dor. Tipo, de repente eu fui impactada por um limite que eu não gostaria de viver. E eu entrei em parafuso. O meu cérebro entrou em tilt, entendeu? Tipo, tá tendo aí um surto no meu cérebro. Eu não sei como lidar com isso. E se eu tenho uma intervenção achando que eu tenho que corrigir o comportamento dela, que aquilo é errado, eu tô completamente desconectada dessa criança. Eu não tenho a menor ideia da natureza dela. Eu tô julgando essa criança. Eu tô transferindo, na verdade, o julgamento que eu tive lá atrás, porque com certeza, se eu olho para isso como mau comportamento, é porque não me permitiram expressar as minhas emoções com liberdade e me taxaram de mimizenta, manhosa, manipuladora, teimosa, olha só, impossível, essa criança quer tudo, ridículo, não pode, criança não tem querer, vai ficar montando cena? Vai lá pro quarto então, não quero nem saber, boca de couro não rasga, entendeu? Se eu fui tratada dessa maneira, eu associo que eu não tinha o direito de me comportar daquela maneira, de expressar as minhas emoções com liberdade. Só que, tipo, eu estava simplesmente vivendo um momento onde eu não tinha como dar conta, entendeu? Eu precisava muito mais de alguém para me ajudar a me autorregular e ser testemunha da minha frustração do que uma represália, do que uma reprimenda, um castigo, uma punição, uma fala, tipo, de bruta, tipo, um corte, tipo, uma exigência, tipo, um grito, alguma coisa que fizesse eu parar com aquela cena, entendeu?
E aí também é importante a gente entender, que eu sei que um dos medos que a gente tem muitas vezes é, mas aí eu vou estar sendo permissiva com a criança, de ficar passando a mão na cabeça dela quando ela tem, tipo, uma crise, ela não vai saber lidar com os limites se eu ficar toda hora acolhendo ela quando ela estiver chorando. E muitas vezes entendendo que, tipo, parece que, tipo, se eu entendo que eu não posso fazer ela se sentir, tipo, mal por estar mal, né? De certa forma, a solução seria eu fazer, por exemplo, aquilo que ela tá pedindo. Que muitas vezes é um desejo, né? Ela quer, de repente, comprar um brinquedo, comer um doce na hora inadequada, sei lá, ficar no parquinho até o fim da noite, até o dia seguinte, né? Porque ela não quer ir embora de jeito nenhum. Não é isso, gente. Não é sobre fazer o que a criança está pedindo, entendeu? Entender, porque às vezes, inclusive, o que ela está pedindo, a gente confunde um pouco atender as necessidades com atender os desejos, as vontades da criança, né? São coisas diferentes. Se eu sou mãe e eu entendo que eu preciso colocar um limite para alguma questão, eu acompanho a frustração dessa criança diante do limite. Entendeu? A única coisa a diferença é, eu permito que ela proteste, eu permito que ela fique incomodada, porque ela tem o direito de querer aquilo, entendeu? Eu não vou reclamar com ela que ela tá querendo o doce num lugar inadequado, ou falar pra ela, você já sabia que você tinha que ir embora do parquinho. Não tem sentido você ficar agora nervosa. Tem sentido. Porque se não tivesse sentido, ela não seria nervosa. Ponto, acabou. O fato dela estar nervosa dá sentido pro nervoso dela. Ela não tem obrigação de aceitar de boa, com um sorriso na cara, soltar rojão, porque você decidiu que tá na hora de ir embora. Ela já sabia, mas ela queria poder continuar. Por quê? Porque ela está super conectada com o momento presente. Porque a natureza da criança é o momento presente. Não importa o que foi combinado, ela está louca para aproveitar ao máximo a vida e tá conectada com prazer, com não sei o que lá. Tipo, não tem nada de defeito numa criança que protesta o fato de ter que ir embora. Entendeu? A nossa dificuldade é acompanhar. Nós é que temos dificuldade de acompanhar e permitir, tipo, nossa, meu amor, eu entendi, você queria muito poder ficar. Entendo. E a gente tem que ir embora. Nossa, você não tá conseguindo conter. Nossa, tipo, sei lá, a criança começa a chorar, espernear. Eu já entendi, pra você é muito importante, o parquinho é incrível. E não tem problema você levar essa criança chorando embora pro carro, enquanto ela está chorando. Entendeu? Ela não precisa ter um sorriso na boca na hora de sair do parque. Não tem porquê. E quando você abre mão dessa expectativa, já muda a energia. Porque você não tá preocupada, você não acha que você tá promovendo uma dor que vai traumatizar seu filho. Você simplesmente acompanha, Flor. Como que você faz? Você acompanha a criança. Você fala, não, eu entendi, você tá nervosa, você queria ficar. E a gente tem que ir embora, né? A gente vai embora, tá bom? Porque o jantar tem que ser feito, sei lá, entendeu? Às vezes, inclusive, a gente pode ser mais flexível, dependendo de como for. Eu faço uma coisa com a Nara, que eu sei que de certa forma é manipular, mas é pra facilitar a vida de todo mundo. Eu falo assim, quantas vezes no balanço mais você quer dar antes da gente ir embora? Nossa, isso já salvou tantas saídas de parque pra economizar um pouco o estresse. Porque mesmo combinando com ela, na hora de ir embora ela não tá afim. Óbvio, ela tá conectada com o ser dela. Tipo, ela tá super, tipo, num momento incrível. Que você entrar no carro pra poder jantar, eu não tô com fome agora, entendeu? Ela não tem a capacidade de pensar, claro, que se eu demorar mais, eu vou estar com fome, aí eu vou estar irritada. Isso é a cabeça do adulto, entendeu? Não adianta você ficar explicando pra ela dando sermão, não vai adiantar nada. Então, muitas vezes você entende, por exemplo, que se ela tá numa fase que ela quer sentir autonomia, direito de decisão, que acontece muitas vezes, e esse muitas vezes é o entrave também que rola, porque o adulto ele fica tipo irritado quando a criança começa a dizer não pra tudo, quer se impor, quer se colocar, quer decidir. Você fala, meu, fedelho, quem é esse? Quem manda aqui sou eu. Aí começa a vir um monte de vozes. Ih, vai virar o rei da casa, quer mandar em todo mundo. Tudo isso daí são sombras, são crenças limitantes que vieram. Vai ter uma live na semana que vem sobre isso, tá? São crenças que vieram e que te governam também nessa hora. Ficam lá, tipo, é a sociedade falando que se você soltar a mão do controle, essa criança depois vai começar a mandar em você e depois vai estar batendo em você, inclusive. Tipo, é assim, você começa a imaginar uma coisa lá no futuro que pode acontecer e você não está conectado com o momento presente. Que é uma criança que simplesmente está a fim de aproveitar ao máximo e quer garantir o dela, então ela vai tentar se defender. E muitas vezes ela entra numa fase de individuação
que é super importante na primeira infância, que começa lá pelos 2 anos, 3 anos, manja que, tipo, coincidentemente é a fase das birras, né, sabe? Tipo, quando a criança começa a dizer não pra tudo, e aí o adulto fica querendo, tipo, controlar. Mas o que ela tá fazendo? Ela tá começando a entender que ela é um ser separado da mãe. Porque quando ela nasce, ela não tem uma distinção clara, né? Tipo, ela tá muito, tipo, inconscientemente achando que ela é uma extensão da mãe. Então é até mais fácil você conduzir o comportamento dela, porque a coisa flui, ela não percebe a diferença. Quando ela começa a perceber, opa, peraí, eu sou um, né? Tudo inconscientemente, tá, gente? Quando eu sou uma, mamãe é outra, ela precisa negar. Ela vai o tempo todo negar. Você fala, põe o casaco. Não. Tipo, é mais fácil você pôr o casaco falando assim, ah, não põe o casaco, hein? Nada a ver pôr o casaco. Ponho. Vou pôr o casaco, entendeu? Porque não é uma necessidade de, tipo, não é que ela tem uma opinião própria e ela tá defendendo exatamente aquilo, às vezes. Assim, é simplesmente, tipo, eu preciso praticar a coisa de negar o outro, pra poder entender que eu sou outro. Que tem uma pessoa ali e eu sou outra. Quando você entende isso, você começa, tipo, a falar, ah, beleza, não é pessoal. Ela não tá querendo montar uma pra cima de mim, entendeu? Ela simplesmente tá nessa etapa. Como que eu faço pra aprender a lidar com uma criança que está nessa etapa? Sem desrespeitar essa criança, sem ferir a integridade dela, entendeu? Porque eu me entendo como parceira, tipo, eu tô querendo colaborar, não tô querendo brigar contra. Não quero entrar na luta de poder com meu filho, eu quero, tipo, né, que a gente seja aí 2 seres que estão aí crescendo juntos, conectados, preservar uma relação. Então é muito isso, preservar a relação com os filhos. O foco da criação consciente. E não ficar focado em corrigir o comportamento da criança e conseguir que ela faça tudo que eu quero para facilitar a minha vida, inclusive. Entendeu? Ela tem que sair do parquinho, ela tem que ficar tranquila e não fazer barulho e não reclamar a respeito. E não. Nossa, ela tá tendo dificuldade de sair do parquinho porque ela tá muito conectada com o ser essencial dela. Ela tá muito, tipo, ligada com o momento presente e querendo preservar aquilo. Como que eu faço para ajudar ela a sair do parquinho sem ficar tão contrariada, tão angustiada? E aí, de repente, eu posso falar isso, escolhe quantas vezes você vai dar o balanço, porque ela tem aí, nesse momento, um poder de decisão que já faz ela se sentir preenchida. Opa, eu tô podendo escolher, entendeu? Que legal, eu posso escolher e aí sim eu saio satisfeita. Porque senão, tipo, tem alguém aí mandando em mim e eu me sinto agredida, eu me sinto, tipo, não vista, não contemplada, não tem espaço pra eu estar. É só o outro, eu tenho que ser mandada pelo outro, isso me incomoda, isso me fere. Então eu concedo pra ela, mesmo que seja, tipo, dentro de uma brincadeira e tal, e ela já se sente, era incrível como isso funcionava como mágica nesse sentido. E aí ela já não saía tão estressada. Saiu estressada, eu abraço, eu acolho. Tá tudo bem, meu amor, é normal ficar estressada, porque tem vezes que a gente quer muito uma coisa e não consegue aquilo que a gente quer. E aí a gente fica chateada e tem vontade de chorar. Pode chorar, meu amor, eu tô aqui com você. Mas eu não retiro a minha presença. Eu não fico brava com a criança que tá chateada. Entendeu? Eu simplesmente entendo que faz parte ficar chateada. E essa é a diferença. Eu concedo a ela o direito de chatear e eu não fico angustiada porque ela tá chateada. Eu entendo que faz parte da vida. Inclusive, eu entendo que nesse momento ela está treinando resiliência. Então não é algo que eu estou fazendo de ruim com a criança se eu levo ela chorando do parque e promovo e, tipo, não aceito que ela fique mais tempo caso eu não possa ficar, entendeu? Eu não posso ser flexível, vou ter que ir mesmo assim. Ai, meu Deus, ela vai chorando, olha o que eu tô fazendo com ela. Não. Nossa, a vida está trazendo uma oportunidade para ela lidar com a frustração. Por isso não tem nada a ver com permissividade e nada a ver com não dar limites para a criança, entendeu? A visão da criação consciente, porque ela está constantemente sendo brindada por limites na vida que eu não vou ter como evitar. A minha filha, por exemplo, viveu a separação dos pais. Eu não tenho como evitar que ela se frustre com a separação, entendeu? Eu tenho como acompanhar, estar presente. O mais importante para a criança é ela sentir que tem uma testemunha interessada na dor dela, tá? Isso é o que importa. E que ela tem espaço para expressar a dor dela, que ela não se sinta inibida de mostrar as emoções desconfortáveis, de trazer à tona as emoções que não são agradáveis. E essa é outra chave da questão do castigo. Muitas vezes a gente tá querendo inibir sentimentos que são incômodos, né, que são, tipo, digamos, desconfortáveis ou que trazem algumas consequências porque de repente podem repercutir em algum comportamento inadequado, mas a gente acaba sem querer inibindo a emoção desconfortável da criança.
trazendo para ela uma informação de que é inadequado sentir raiva, por exemplo. Né? Do tipo, a criança está agressiva, e aí eu falo, por que você tá bravo com teu irmão? Você não tem o direito de ficar bravo com ele. Irmão tem que ser amigo. Não, tô bravo com meu irmão porque aconteceu alguma coisa. Tipo, né? Tipo, tô bravo com meu irmão porque aconteceu de eu ficar com raiva. Não está certo eu bater no meu irmão. Mas sentir raiva é algo que no mínimo, é uma informação sobre algo. Tem alguma coisa que tá incomodando. E aí, a outra questão que a gente tem para poder lidar com o erro da criança e evitar castigo é começar a focar muito mais em, cada vez que a criança traz um comportamento inadequado, eu começo a treinar um olhar curioso de tentar entender o que está por trás desse comportamento. Porque se eu foco simplesmente em corrigir aquele comportamento, eu tô na ponta do problema, entendeu? No sintoma dele. Agora, qual que é a origem? Por que a criança chega ao ponto de bater em outra criança? Entendeu? Ou nos pais? Por quê? Por que a criança chegou ao ponto de, sei lá, de repente se desinteressar pelos estudos a ponto de não fazer nenhuma lição, de não querer colaborar? Por que ela tá tendo respostas agressivas com os pais, desrespeitosas com outros adultos? Entendeu? A gente vai tentando rastrear e muitas vezes com a humildade de reconhecer como que eu estou inspirando essa criança no meu comportamento, para que ela, que modelo que eu estou sendo para essa criança, no meu comportamento, na forma como eu ajo com ela ou com outras pessoas enquanto eu estou com ela, para que ela se inspire e de repente repita esse modelo. Então muitas vezes a gente vai ter que ser bem humilde, porque eu quero que a criança se comporte, por exemplo, que tenha controle das emoções dela, que consiga controlar a raiva dela, mas eu grito com ela. Eu trato ela de um jeito descontrolado muitas vezes. E como que eu faço? Tipo, e aí eu quero que ela não tem o direito. Vai pro castigo. Não tem o direito de falar assim comigo. Vai pro cantinho do pensamento pra pensar que você tem que pensar que você não tem o direito de respeitar as pessoas. Faz sentido? E aí tem até um exemplo que eu gosto de dar bastante, porque toca no coração, né? Eu acho que um dos pontos é a gente aprender a lidar com o erro. Né? O que eu quero, como que eu lido com os erros, que tem a ver com aquilo que eu tava falando lá atrás, né? Eu tenho que ser muito humilde nessas horas, porque se colocar na situação da criança, né? Vamos supor que você grita com teu filho, né? Você tá lá num dia que você, sei lá, discutiu com o marido, ou teve um problema com a tua mãe, ou tá mal com uma coisa do trabalho, tá estressada com algo. Manja aqueles dias que a gente tá, tipo, ou dormiu mal, né? Tipo, esse dia do carro foi assim, eu dormi mal pra caramba. Eu dormi pouco porque eu tinha um curso de madrugada, que acabou quase 3 da manhã, tive que acordar às 8 pra levar a Nara pra Madrid, então, tipo, eu tava já com zero de coisas, né? Mas, enfim, você tá lá, num dia mais desafiador, mas você sabe que você tá com um nervo à flor da pele, e aí, de repente, você vai e desconta na criança, porque a gente tá lá impaciente, a criança faz um negócio, putz, um gatilho pra nossa criança interior nessas horas, assim, fácil. Aí você sabe que você foi completamente inadequada. Aí vem aquela puta culpa. Você fala, caramba, olha o que eu fiz. Ai, meu Deus do céu, eu gritei com a criança, tadinha, ela não merecia. Tipo, foi horrível. Porque eu sou uma mãe péssima, não sei o que lá. E você se atreve a confessar pro teu marido, sei lá. Entendeu? Você imagina o que aconteceria se seu marido virasse e falasse assim pra você, ó, eu até coloquei aqui. Olha, eu vou cancelar sua academia. Até você, né, tipo, vou cancelar tua academia até que você aprenda a tratar bem o nosso filho. Ou não, tipo, você vai ficar sem sobremesa e sem Netflix porque você não tem o direito de se divertir porque você fez o meu filho passar mal. Nada a ver. Ou você diz assim ou ele te fala assim, ó, você vai ficar 1 semana sem ver seu filho até você aprender a se controlar. Tá? Não quero nem saber. Tipo, faz sentido? Você aceitaria isso? Você acha que é isso que você precisa pra evitar que isso aconteça novamente, por exemplo? Você acha que você se sentiria melhor com você mesma ou pior com você mesma se alguém viesse com esse tipo de resposta? Estão falando que não, meu Deus, alguém tá rindo, né? Tipo, não é isso que a gente espera. Para começo de conversa, você já tá se sentindo mal. Não é verdade? Ninguém sai gritando gratuitamente. Ninguém acorda e fala assim, nossa, hoje eu tô afim de, tipo, vou gritar com os meus filhos porque, nossa, não sei... Deu vontade.
E muitas vezes a gente julga a criança, parece que, tipo, meu, ele faz de propósito, ele sabe que ele não pode tratar assim. Gente, não existe isso, ele perdeu o controle, igual você perde o controle. Caia na real. É isso que tá acontecendo, é a mesma coisa, a diferença é que ele é pequeno. E a desvantagem é que ele tem mais maturidade cerebral ainda. Ou seja, a gente tá tratando uma criança que tem menos facilidade pra conseguir lidar com o controle, com o autocontrole, mas com mais exigência ainda do que, tipo, tratando do jeito que a gente jamais faria com nós mesmos, jamais aceitaria que tratassem a gente, porque internamente pode ser que você se trate assim. Fala, não, eu mereço mesmo, tudo bem não ter ido pra academia, entendeu? Tipo, eu também sou um zero à esquerda, nem uma mãe boa eu consigo ser, muitas vezes a gente faz isso, a gente se promove, mas ia ser muito esquisito se alguém virasse e falasse assim pra gente, né? Tipo, vai lá pro quarto pensar a respeito, vai ficar uma semana sem ver teu filho, tá? Até você aprender. Maravilha, né? Não é uma consequência natural o castigo, entendeu? O castigo é uma consequência artificial que a gente cria pra treinar a criança, tá? Também é uma coisa que a gente tem que aprender a distinguir. Não, ela tem que entender que tem consequência. Tem consequência sim. Se eu fico, por exemplo, constantemente gritando com meu filho, eu vou gerar desconexão com ele, é uma consequência natural. E aí, o que eu faço a respeito? Opa, preciso fazer alguma coisa a respeito. Eu me autorresponsabilizo, assumo que eu tenho que fazer algum trabalho pra me cuidar, pra, sei lá, avançar no meu processo de autoeducação, cuidar da minha criança interior, porque se eu deixar essa coisa solta, ou ter mais autocuidado, sim, eu corro o risco de afetar a relação com os meus filhos. Isso é uma consequência natural. Eu não preciso ficar criando consequências artificiais pra aprender. Tipo, eu já tô, entendeu? Aí eu uso esse erro, né, essa situação, inclusive, que eu acho bonito isso trazer, que eu trago muito na minha mentoria, e eu vou trazer também nessa série de lives, de aulas que a gente vai ter nesse evento dos surtos maternos, para que a gente possa entender que os erros, eles são parte do aprendizado. Então a gente tem que começar a olhar para eles como se eles fossem oportunidades que a gente tem de detectar necessidades nossas que não estão atendidas, por exemplo. Se eu grito com meu filho, eu falo, caramba, eu devo estar... Não tô legal. Eu preciso cuidar de mim, né? De repente, putz, tô muito cansada, não tô dando espaço pra mim, eu tô muito, às vezes, muito dedicada só à maternidade, me exigindo demais, então isso tá me tirando um pouco da energia e eu não consigo oferecer porque tô tanto tempo lidando com a criança, tá faltando espaço de nutrição pra mim. E aí eu falo, não, perfeito. Esse grito que eu dei hoje tá denunciando que eu tenho urgência de encontrar espaço pra mim. Entendeu? Então, tipo, ele é um presente, de certa forma, nesse sentido, se a gente olha de uma forma mais ampla, entendeu? Tipo, ele é uma forma de eu reconhecer algo que é sério, que eu preciso prestar atenção. Então ele não é, tipo, uma coisa desprezível, eu não tinha o direito de fazer isso, olha só, até porque um dos caminhos é a gente aceitar a nossa humanidade. Entendeu? Quando eu falo de usar o erro entender o erro como parte do aprendizado, parte de repente, um despertar para algo que eu tenho que observar em mim, eu tô também entendendo que eu tenho o direito de errar. Eu tenho o direito de perder a cabeça com meu filho de vez em quando. Entendeu? Porque eu sou humana. Eu não tenho como me exigir estar sempre zen e perfeita e adequada com meu filho, entendeu? Porque isso é uma dor gigante. Isso é a minha criança interior me exigindo isso, porque me venderam essa ideia de que eu não tinha direito de errar. Então eu não me dou espaço pro erro, tá? Enfim, o que eu quero quando eu grito com meu filho e falo com o meu marido ou com uma amiga? Tá tudo bem com você? Nossa, deve ter sido péssimo. Como é que você tá se sentindo? Tem algo que eu posso fazer por você? Né, tipo... Você precisa chorar? Vamos supor, né? Tipo, se a gente realmente tivesse uma educação emocional a ponto do outro saber acolher com uma escuta real, né? Uma escuta ativa, que assim, geralmente as pessoas escapam. Tentam de, não, fica tranquila, essas coisas acontecem, se tem uma intervenção, né? Tipo, é muito difícil a pessoa trazer realmente um espaço, mas vamos supor que seja alguém assim num mundo, alguém muito maduro emocionalmente, que não fica tipo, com esse medo de acolher a vulnerabilidade do outro. Mas eu iria mais por uma ideia, tipo, nossa, por que será que você chegou nesse ponto? Como é que tá seu autocuidado? Não sei, entendeu? Não que a pessoa tenha que se intrometer na tua vida, mas vamos supor que você tá realmente aberta pra ouvir, o que eu posso fazer? Tem algo que eu posso fazer por você? Tipo, deve estar sendo muito difícil, né? É tipo, caramba, eu olho pra você e falo, putz, meu, eu já passei por isso, é foda. Eu tô ligada. Então, tipo, o que eu desenvolvo com a minha filha, por exemplo, aqui, é uma espécie de liberdade. Porque o
que acontece, né? Eu entendo que ela vai errar. Não tem como evitar, entendeu? Mas quando isso acontece, ao invés de eu vir com uma fala rígida, claro, quando eu estou bem, né? Quando eu estou, tipo, nutrida, quando eu estou no momento que com a prática vai ficando muito mais fácil, eu chamo a atenção dela. Eu não venho com uma coisa do tipo, então agora eu não quero nem saber, entendeu? Tipo, olha só, você não tem o direito de fazer isso. Eu falo, nossa, filha, você viu que de repente você tá... Filha, você tá falando junto comigo que eu não gosto. Não quero que você me trate assim. Se você tá se sentindo mal e não tá conseguindo controlar, respira. Mas não fala com a mãe desse jeito, por exemplo. Vamos supor, né? Vamos supor que ela fala de um jeito ríspido comigo. E aí ela fala, nossa, mamãe, desculpa, eu tô triste, eu não consegui falar desse jeito. Tem 6 anos, tá? Pra quem pegou aqui o negócio, né? Desculpa, tipo, você tem razão. Aí ela me abraça e tal. Mas não é um abraço forçado, não é um abraço que eu falo, agora você tem que pedir desculpa pra mamãe. Não. Porque o que acontece? Aí tem um outro ponto que é interessante. Nós somos modelo dos filhos. E aí traz um pouco a questão da pausa do cantinho da calma lá que tava no post, né, de ontem. O que a gente faz? Nós inspiramos os nossos filhos constantemente. Tem até um caso de uma cliente minha que teve atendimento, teve 4 atendimentos comigo individuais, uma época que eu ainda fazia o atendimento individual, agora eu tô mais na mentoria em grupo, não tem mais agenda, mas ela fez um trabalho lindo. Os filhos dela já tinham 7, 8 anos, e um deles estava muito agressivo, principalmente o mais novo, né, tinha 7 anos, estava super agressivo, 8, 9 anos acho que eles tinham. E aí a tendência dele era bater. Num determinado momento que ele ficava agressivo, contrariado, ele batia nela, né? Batia no irmão, batia nela e tal. E ela não conseguia se controlar, acabava batendo nele. Ela falou, Maíra, eu quero parar de bater. Só que, tipo, eu não consigo, eu tenho muita raiva, eu não sei como lidar. E aí eu expliquei pra ela, falei, olha, se você quer que seu filho pare de bater, batendo nele, você não tá sendo o modelo ideal pra ele. Porque ele tá entendendo, tipo, mamãe, eu não tenho o direito de me descontrolar e ser agressivo com o outro, mas você tem o direito de se descontrolar, não conter tua raiva e me bater. Então, tipo, peraí, né? Hello, como assim? Tá incoerente. Tipo, só porque talvez você seja grande, mas aí, de certa forma, não tem muito como, né? Quem tem mais força no final. Não tinha sentido. Aí ela sabia, tipo, não, eu já entendi, mas eu não tô conseguindo conter. E aí eu passei pra ela algumas coisas e tal. Eu sugeri que ela comprasse o livro do Cantinho da Calma, da Jenny Nelson, do Canto que Acalma, uma coisa assim, que é um livro que ajuda a criança a montar um espaço da calma, que aí é diferente de castigo. Por quê? Porque a criança vai por sugestão, entendeu? Ou até por impulso próprio, né? Eu percebo que estou com raiva e vou para um espaço para me acalmar. Por quê? Porque eu entendo que antes de reagir, se eu estou no momento de raiva, eu preciso recuperar a calma. Porque se eu reajo enquanto eu estou com a raiva lá, gritando dentro de mim, a chance de eu ser inadequada com o outro, ser agressiva e de repente, né, não ser coerente com o que eu quero, é muito maior. Então, eu vou ser modelo, em primeiro lugar. Tudo bem, eu ensino pro meu filho como construir esse espaço de calma, porém, eu viro modelo. Eu começo a me esforçar pra, no momento que eu tô lá, diante da criança, surtando e a ponto de me bater, eu respiro e falo, filho, mamãe não tá dando conta. Eu vou ter que me afastar, tá? Porque eu não quero gritar com você. Eu não quero bater em você. E eu não tô conseguindo controlar minha raiva. Tipo, sei lá, meu dinossauro tá saindo de mim. Eu tô ficando muito tensa. Eu preciso... Entendeu? Ó, vou. Mas assim, deixando muito claro que não é a criança, gente. A gente não pode falar, enquanto você tiver desse jeito, mamãe vai ter que sair. Porque, ó, você não tá se comportando. Não é jogando nela a responsabilidade. É assumindo pra ela. Eu não estou dando conta. Entendeu? Eu preciso de um respiro. E aí você sai de cena, se for bebê, se não tiver como sair de cena, você pode fazer, tipo, a coisa de tentar mentalizar, fechar o olho, respirar, não. Eu preciso dar conta, não posso responder, eu não quero responder, nananã, porque eu tô nervosa. Mas você deixa meio que entender, você faz por você, na verdade, mas consequentemente você deixa a criança entender que é dessa forma que a gente age, com maturidade, entendeu? Entendendo que a gente não tá dando conta, que a gente precisa de um respiro. Eu preciso de uma pausa. Eu saio de cena, me concedo essa pausa, e ela falou que ela começou a fazer isso, que ela punha uns mantras, que ela respirava fundo, que ela fazia não sei o quê, que ela se dava um tempo, tomava um chá, cada um vai encontrar um jeito. O meu jeito é de socar travesseiro. Eu não tenho nada nessa parada de tomar chazinho. Eu preciso dar uns gritos, socar travesseiro, pôr a cabeça no travesseiro, gritar. Esse dia mesmo do carro eu falei pra Nara, preciso gritar, fiquei nervosa. Tá rolando um mau humor, não era pra ter raspado o carro na minha cabeça, tô irritada comigo, tô com muita raiva, vou ter que gritar. Não se assusta, você já tá acostumada.
Aí eu comecei a gritar. Onde tava contando pra minha dupla de escuta, dando risada. E hoje ela já ri. Porque ela entende. E eu dou meus gritos pra poder soltar a raiva. Entendeu? Tipo, humana, gente. Eu sou humana. Eu tenho o direito de sentir raiva. Porra, raspei o carro. Não era pra ter raspado o carro. Tava atrasada já. Tava nervosa. Quem é? Sabe? Fiquei com raiva de mim. Aí eu comecei a gritar. No final, aí eu fico rindo. Falei, ó, vou fazer umas vozes diferentes. Por que eu bati o carro? Não sei o que. Você não devia ter batido o carro. Fiquei brincando, assim, com os diálogos que surgiram na minha cabeça. Ela ficou rindo que nem uma louca. Aí eu falei, ai, filha, uma hora você vai crescer, você vai lembrar dessas histórias. Eu falei, quando eu morava em Colmenarejo, na Espanha com a minha mãe, você não tem noção das cenas que eu presenciava. Mas, eu não tenho mal-estar de mostrar essa minha faceta. Porque eu tô, inclusive, ensinando ela que é normal a gente sentir raiva. E que a melhor coisa que a gente tem que fazer quando sente raiva é soltar a raiva. Tem um episódio lindo da Tenda Materna sobre isso, hein? Se vocês quiserem escutar sobre a raiva, meu e da Clarissa. Procura a Tenda Materna depois no Spotify. Mas enfim, eu mostro pra ela um jeito de lidar com aquele estresse. E aí essa mãe contou que, eram 4 sessões que eu fiz com ela. Tipo, deve ter sido a 3ª ou 4ª, não lembro. Ela falou, Maíra, você não sabe. Eu comecei a fazer isso, que foi um esforço enorme. Eu consegui aprender a fazer isso e me treinar a fazer isso, porque minha vontade era de pular em cima do moleque, né? E de repente um dia, ele tava no meio da raiva dele e ele falou, mamãe, eu preciso ir no banheiro. Ele parou e falou, preciso parar, preciso ter uma pausa. E ele se trancou no banheiro. Ela falou, eu fiquei tão impactada. Eu falei, o que aconteceu? Tipo, meu filho não é assim. E ela ficou do lado de fora esperando. E aí ficou lá uns minutos esperando, de repente o moleque sai, muito mais calmo. Pronto, agora eu posso conversar. Vocês entendem, gente? Ou seja, tem gente falando que adora o nome do episódio se chama Raiva, tá bom? É só buscar lá, Larissa. Ser modelo, entendeu? É um dos jeitos que a gente vai fazer pra poder evitar o castigo. Eu não tenho por que castigar uma criança que tá passando mal e não tá sabendo lidar com a própria raiva. Eu tenho que ensinar essa criança a lidar com a própria raiva sendo modelo, inclusive. Entendeu? Sendo modelo, sendo inspiração. Como é que eu inspiro essa criança? E aí, gente, é resgatar a confiança nos nossos filhos. Resgatar a confiança na criança. Entender que tem uma dificuldade por trás daquele comportamento, entendeu? Que eu preciso ser apoio para essa criança. Eu preciso estender a mão para essa criança. Quando seu filho está aprendendo a caminhar e ele tropeça, você não estende a mão para ele e fala, deixa que eu te ajudo, meu amor. É normal tropeçar, tá? Mamãe tá aqui com você. Vamos lá, uma hora você vai conseguir. Eu confio. Né? Me arrepio, gente. Porque é muito fácil a gente pensar isso pro caminhar da criança. Mas o erro também é um caminhar da criança. Entendeu? É parte daquela etapa. A gente não tem como evitar que as crianças passem por conflitos, que elas tenham problemas, que elas tenham dificuldades. Essa ideia de que tem que ser tudo sempre harmônico, né? Tudo em harmonia o tempo todo, sempre bem, é um desejo infantil da nossa criança, que foi muito cobrada lá atrás, para que não desse trabalho nunca, para que não entrasse em conflito nunca, que nada do que ela fizesse de errado ou que deturpasse a energia da casa, que tirasse a casa do bem-estar emocional, né? Nada daquilo era aceitável. Então ela muitas vezes ia pro castigo. Porque eu não quero saber, eu não quero olhar para isso. Só que quando eu faço isso, eu tô ignorando a dor dessa criança. Eu tô ignorando o que tá provocando aquilo. Eu tô dizendo, tipo, isso não é importante pra mim. Não importa. Só importa que você colabore com o bem-estar da casa. Entendeu? Tipo, você tem que entrar. E aí, o que eu tô oferecendo é amor condicional. Né? A música da confiança, ou você tá falando do Calma Respira? Eu não sei se é isso que você tá falando. Mas enfim, vocês entendem? Eu tenho mais 5 minutos, tá? Eu queria muito que vocês também seguissem a série. Essa é uma live de esquenta para que vocês possam entender mais essa questão da criança interior, o quanto que ela tá, muitas vezes, dominando a nossa vida e governando a nossa forma de agir, tá? E ditando a forma como a gente responde de forma automática para os nossos filhos. Não sei se ficou claro as ideias que eu queria trazer, tá? Essa pausa que a gente faz do cantinho da calma, na verdade é algo principalmente que eu vou fazer eu mesma para inspirar o meu filho. E automaticamente, gente, a gente pode confiar. Eles vão assimilar e eles aprendem por imitação. E eles têm nós como maior referência. Eles têm, tipo, uma adoração, uma admiração pelos pais que é maravilhosa. Se a gente tira a nossa pressa
que tem a ver com a educação tradicional. A gente quer resposta rápida, a gente quer, tipo, que a criança aprenda na hora, que aproveite sempre aquele erro para poder aprender e de uma vez por todas não repetir nunca mais aquilo. Entendeu? Não é assim, gente. Eles não são robozinhos, tá? É muito mais, eu tipo, nossa, tá, eu vou tentar inspirar ele de outra forma. Eu vou tentar, tipo, fazer com que ele assimile aquilo, tipo, aos poucos. Eu confio que ele, vendo eu agir daquela forma, ele vai uma hora assimilar aquilo. Os pedidos de desculpa da Nara vieram naturalmente. Eu nunca exigi que ela pedisse desculpa. Mas quando eu errava com ela, esse é um ponto legal, eu ia lá pra falar com ela, tipo, filha, não tinha o direito de ter tratado você assim. Eu sinto muito. Eu sinto muito porque foi inadequado. Eu não dei conta. Entendeu? Eu não dei conta da situação e acabei sendo grossa com você. Eu não tinha o direito, tá bom? Saiba que não foi você. É a mamãe que tem que se trabalhar nessas horas. Então você tem o direito de me chamar a atenção nessas horas. Mamãe, você não pode falar assim comigo. Ela sempre fala, mamãe, você tá nervosa, você não pode falar assim comigo. Não é legal. E é isso que a gente vai trazendo pra criança. Eu respeito ela e ela sabe exigir respeito. Ela tem liberdade comigo para exigir respeito. Eu não me sinto confrontada e desrespeitada quando ela chama minha atenção. Eu falo, nossa filha, obrigada por me chamar a atenção, porque de verdade, a mamãe passou do ponto aqui, ela não tinha o direito. E acontece. E aí eu não me exijo também ser essa pessoa que nunca vai faltar com respeito com a minha filha. Eu não me trato mal. Não mais. Antes eu me tratava. Antes eu achava que era inaceitável. Hoje eu entendo que não, faz parte porque eu sou humana. E quando eu abro mão de ser essa mãe perfeita, ajuda, porque, tipo, eu não exijo dela também. Entendeu? Então é muito importante reaprender a lidar com os erros. Na série que eu vou fazer agora, dessas aulas de surtos maternos, eu vou aprofundar isso, tá, gente? Então, se inscrevam nos grupos de WhatsApp que eu tô criando, através desse link aí do Canto Materno /Zap, para que vocês possam, não vi esse post, eu fiquei sabendo, tá? Mas depois eu... depois eu falo a respeito. Aqui tem mais 3 minutos aqui. Mas, cadê? Eu me castiguei na semana passada por não ser... Exatamente, a gente entra com esse discurso. Eu me castigo por não me achar uma boa mãe. Saiamos desse padrão, gente, de castigo. A gente tá inserindo nossos filhos nessa lógica punitiva, se maltratando e, consequentemente, exigindo que todo mundo seja robozinho, entendeu? Eu não tenho tolerância com o erro de ninguém se eu entro nessa paranoia de achar que o erro é uma coisa desprezível. Faz parte do aprendizado, tá? Então se inscrevam aí nos grupos para vocês terem acesso à série, porque dentro dos grupos vocês vão receber materiais exclusivos, presentinhos que eu tô preparando para vocês, e também o acesso às reprises. E eles antecedem as inscrições das últimas turmas da minha mentoria. Então lá também, quem se interessar depois dessa degustação da minha mentoria, de certa forma a série vai ser uma degustação do que é a minha mentoria. Quem decidir entrar na jornada da minha mentoria para poder aprofundar esse processo de autoeducação e realmente fazer um mergulho de reencontro com a criança interior e poder fazer um trabalho para poder conseguir não ficar refém dessa criança que tá toda hora ditando como a gente tem que reagir com os filhos, aí lá vai ter condições especiais também. Então aproveitem e se inscrevam, tá? Porque vai ser muito, muito bonito. Eu amo esses encontros. Esse processo dessas aulas com certeza já vão ser transformadoras, podem ser a virada de chave para muitos de vocês. Muita gente me relata que transforma a relação com as crianças quando começa a mudar o olhar, para começar, entendeu? Fez sentido para vocês? Eu não sei se eu consegui falar tudo que eu precisava, porque é muito assunto e uma live de 1 hora realmente é uma coisa muito ingrata. Ai, Deus, deixa eu só ver se eu perdi alguma coisa. Mas eu acho que a mensagem principal é essa, tá? Ou seja, deixa eu ver, me sinto horrível quando eu tô amando a tua live, tá super claro. Ai, que bom, Larissa, que bom, fico feliz. Você foi porque ela aprendeu, mas não, peraí. Bom, questionando o conceito, ela recomendou castigo. Quem recomendou? Ah, entendi. Não, eu simplesmente nunca vou conseguir aceitar Vou entrar no Zap. Isso, entra nos grupos, é fácil, gente. É cantomaternar.com/Zap. Ou se vocês estiverem perdidos, preferirem, entra lá no link que tem no meu perfil. Aquele link azul que fica na descrição do perfil, tá bom? E aí vocês podem... O primeiro botão que tem lá é pra vocês entrarem nos grupos de WhatsApp que a gente tá montando pra acompanhar vocês, tá bom, queridas? Mas é isso, eu tô muito feliz e agradeço muito a presença de vocês. Acho super importante a gente assumir essa responsabilidade de se cuidar, né, o máximo possível, aprender a maternar a nossa criança, para que ela não entre em cena
com as dores dela, quando a gente está diante de um comportamento desafiador, porque dessa forma a gente vai preservar a integridade das nossas crianças, gente. É a nossa criança que se sentiu muito invisível. É por isso que a gente não consegue reconhecer a legitimidade das necessidades dos nossos filhos. É o fato da gente estar muito desconectado com si, com nós mesmas, que faz com que a gente tenha dificuldade de conectar com eles e reconhecer o que eles estão trazendo e confiar no que eles estão trazendo, entendeu? Confiar que eles são bons, tá? Não tem maldade nenhuma nos nossos filhos. Eles são lindos e maravilhosos e perfeitos na imperfeição deles, tá? Nós é que precisamos aceitar a nossa humanidade e as nossas imperfeições e as nossas sombras, integrar as nossas sombras para que a gente possa olhar para eles com essa amorosidade, com essa aceitação incondicional, tá bom? Então venham aí para a série maravilhosa, se inscrevam nos grupos para a gente poder participar e estar juntos aí nessa imersão, tá bom? Muitíssimo obrigada pela presença, honro muito a presença de vocês aqui e tô muito feliz de poder contribuir com os meus conhecimentos. Um beijo!